beleza? Então a ideia é que ao final desse bloco a gente consiga fazer isso aqui, ó. A gente consiga importar, por exemplo, dados de uma estação meteorológica, lá do IMET, importar esses dados para o Octave e ajustar um polinômio desse tipo aqui, ó. E também a gente vai conseguir, por exemplo, importar isso aqui, dados de Covid-19, por exemplo, que as secretarias de saúde dos estados divulgam. A gente vai importar esses dados e vai tentar ajustar uma curva para eles também, né? O tal do crescimento exponencial, ok? Então a gente vai conseguir fazer isso, beleza? E aí que a gente pode ficar discutindo algumas coisas também, beleza? Vamos lá. Essa é a ideia. Então, antes de começar, né, para quem não baixou os arquivos que estão lá nas notas compartilhadas, lá no início das notas compartilhadas, tem um link para 2 arquivos, beleza? Então, baixa esses arquivos, né, que são exatamente os dados de uma estação meteorológica aqui de Diamantina, na verdade do IMET, é nacional, né, mas ela fica localizada em Diamantina, e os dados de Covid-19 lá da Paraíba. Por que Paraíba? Porque eu sou de lá. E aí eu fico meio que olhando essas coisas, mas eu tenho os de Minas também. E aí baixa esses 2 dados e salva esses arquivos, tá, na pasta onde você está escrevendo seus scripts. Beleza. Então vamos lá. Então é o seguinte, é muito comum que dados experimentais ou de bancos de dados, normalmente são salvos num tipo específico de arquivo, que é o que a gente chama de arquivo .csv, que é Comma Separated Value. Seria valor, V, né? Valor separado por vírgula. Okay? E aí, como é a cara desses arquivos? É uma coisa desse tipo aqui, ó. Esses arquivos ele pode ser aberto em qualquer... Ou você pode abrir eles também em planilha eletrônica, Excel ou no LibreOffice, tá? E a cara desse arquivo é isso aqui, ó. São uma série de dados, né? Pode ter texto, número, mas normalmente é uma série de dados aqui em colunas, ó. Tá vendo? E eles são separados por vírgula. Na verdade, eles são separados normalmente por vírgula, né? Como o próprio nome do artigo, o nome da extensão do arquivo fala, né? Arquivo valor separado por vírgula. Mas muitas vezes ele é separado por espaço, por um tab, por um ponto e vírgula e por aí vai, ok? Então essa é a cara, inclusive, desses 2 arquivos que eu enviei para vocês aí. Se vocês abrirem ele numa planilha eletrônica, né? Clica lá com o botão direito, escolhe para abrir numa planilha eletrônica, tá? Aí vai depender do computador de cada um. Em alguns, se você der 2 cliques, ele vai abrir notas. Né? Então, escolhe lá, você vai conseguir abrir. Se você escolher lá, você vai conseguir abrir ele no Excel. Então, normalmente, esses dados experimentais de banco de dados, muitas vezes vêm dessa forma aqui. Né? Inclusive, se você está fazendo algum experimento lá, para que o pessoal que mexe com Arduino aí da vida, o pessoal da equipe de competição, se você for fazer algum experimento que pegue um conjunto de dados, salva ele nesse formato, tá? Que normalmente todo mundo lê de forma mais simples. Ok? Então, normalmente a gente tem contato com esse tipo de arquivo quando a gente quer lidar com dados de banco de dados, e a ideia aqui é o seguinte, a gente vai ver como é que a gente faz no Octave para importar esses arquivos e utilizar esses valores, esses parâmetros dentro desses arquivos, beleza? Vamos lá. Como é que a gente importa um conjunto de dados para o Octave? Tem diversos comandos para se fazer isso. Eu escolhi um comando aqui, mas tem diversos comandos para se fazer isso. Né? O comando que eu escolhi foi esse aqui, ó, dlm read, beleza? Mas tem vários, como eu falei, tem várias possibilidades. Escolhi esse aqui porque ele era mais geral e mais simples. Né? Então, para importar esse conjunto de dados, por exemplo, desses 2 arquivos que eu encaminhei para vocês, a gente read, e a sintaxe dele é essa. É o nome do arquivo, né, entre apóstrofo, né, vírgula, o separador de dados. O que seria o separador de dados? Né? Você vai ter que ver se os valores do seu arquivo são separados por vírgula, por ponto e vírgula, por espaço. Normalmente é por vírgula ou ponto e vírgula. Tá? Vai depender do cara que gerou lá os dados, beleza? Então, sabendo qual é o seu separador, você tem que indicar o separador. Por que você tem que indicar? Porque o Octave vai procurar, vai varrer todo esse seu arquivo, e toda vez que ele achar, por exemplo, aí um ponto e vírgula, depois ele vai pegar o que vem depois desse ponto e vírgula e armazenar. Aí continua caminhando, achou outro ponto e vírgula, pega esse valor e armazena, por aí vai. Okay? Então, se o seu arquivo for separado por ponto e vírgula, e aqui você coloca uma vírgula,
o Octave vai varrer o arquivo todo procurando ponto e vírgula, não vai achar nada, e o que ele vai fazer é salvar nada na sua variável. Então, se você... esse comando aqui, ó, dmread, nome do arquivo e o separador, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar todos os dados aqui desse arquivo, separados por ponto e vírgula, e salvar em dados. Tudo que tiver. Nome, letra, ou escambau aqui, ele vai ter. Normalmente, não é assim que você utiliza esse arquivo. Normalmente a gente quer uma coluna específica de dados, quase sempre. Né? Ou uma linha específica de dados. Né? Então, para pegar uma coluna específica, uma linha específica, um conjunto específico de dados, a gente utiliza, na verdade, essa sintaxe aqui, ó, que é mesma coisa, ou seja, eu quero, por exemplo, nesse arquivo de diamantina, tem uma coluna lá que é de temperatura máxima, né? Leitura de temperatura máxima. Então, vai ser dlmread, nome do arquivo, o separador, e aqui, ó, eu indico, utilizando notação de planilha eletrônica, tem outras formas de se indicar, mas essa é mais simples, eu utilizo em notação de planilha eletrônica, que eu quero coletar os arquivos da coluna M2 da célula M2 até a célula M25, ok? Eu posso indicar dessa forma. Então, eu vou compartilhar aqui a tela desse arquivo diamantina, A537, para vocês verem o que é que significa isso aqui, tá? Deixa eu abrir ele aqui no meu. Beleza? Vocês estão vendo minha tela, né? O meu sistema operacional é Linux, né? Talvez seja um pouco diferente de vocês. Então, está aqui o arquivo, botão direito. Aqui eu vou abrir com LibreOffice. E aí, o próprio Excel já identifica que os arquivos, as colunas estão separadas por ponto e vírgula, né? E ele já deixa tudo certinho nas colunas. Né? Quanto melhor for o cara que gerou o arquivo, mais organizado ele fica. Então, ó, no meu caso lá, então, o que são aqueles valores de coluna que a gente vai fornecer lá no Octave? Se eu quiser pegar, por exemplo, a temperatura máxima, ó, vou tentar dar um zoom aqui. Não. Por exemplo, suponha que eu queira pegar os dados aqui de temperatura instantânea aqui, ó. Então, lá no Octave eu vou indicar, eu quero os dados de Q2 até o final da coluna aqui, que é Q25, beleza? Se eu quiser, aí eu não preciso pegar, eu posso pegar várias colunas, ó. Então eu posso pegar os dados aqui suponha que eu queira aqui, de radiação global até temperatura instantânea. Então eu vou pegar os dados de N2 até Q25. Aí eu pego esse conjunto de dados aqui, ó. Beleza? De valores. Você pode também salvar na sua variável nomes, coisas desse tipo, mas normalmente a gente pega só os valores numéricos, né? Então essa é a nomenclatura lá, ó. N2 até Q25, você pega esse grupo de dados aqui. E aí você armazena numa determinada variável, beleza? E ele vai armazenar numa matriz da forma como está aqui. Eu vou tirar o compartilhamento da tela agora. Beleza. Então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar salvar em duas variáveis diferentes os valores de temperatura instantânea, daquele arquivo diamantina A537, e o valor de radiação global. Então, identifica lá onde é que está qual é a coluna de temperatura instantânea, e aí você vai salvar essa coluna de temperatura instantânea numa variável temp_ins aqui, ó. Então, vai ser temp_ins igual a dlmread, o nome do arquivo, o separador é ponto e vírgula, você já sabe, e aqui você coloca a coluna específica onde está lá essa temperatura instantânea. E salva também os dados de radiação global, né, nessas duas variáveis, beleza? É exatamente a mesma coisa. Então, você vai abrir um novo script, lembrando que esse arquivo diamantina A537, ele tem que estar na mesma pasta desse script, e aí no seu script, coloca lá, faz aquele cabeçalho inicial, CLC e tal, e salva esses dados aqui, importa esses dados para essas duas variáveis aqui, beleza? Vamos tentar fazer isso, então. Aí depois a gente vai utilizar esses dados. Na verdade, é basicamente seguir essa nomenclatura que está aqui, ó,
no slide, só que trocando os valores de coluna e o valor da variável, o nome da variável que você quer salvar. Né? Então, para quem conseguiu, se você copiar lá aquele código, que você tem é isso aqui. Ó. Então, esse aqui são os dados, esse dado é dado de temperatura e radiação de ontem, no dia de ontem em Diamantino. O Diamantino foi bem agradável, até às 10 da manhã aqui não passou de 14 graus, foi uma beleza. Aí esquentou muito, foi até 22 graus, olha que beleza. E aí dá para você ver que a linha azul aqui é de temperatura, essa linha vermelha é de radiação global. Né? Então dá para ver que tem uma relação entre as duas. Né? Esquenta, depois que esquenta, que aumenta a temperatura. Né? Ela tá sempre, essas duas propriedades estão sempre defasadas, vamos dizer assim, um pouquinho uma da outra. Beleza? Esse comando plot y, depois você fica mexendo nele, mas ele consegue fazer isso. Ó. Eu plotei aqui a temperatura no eixo y aqui da esquerda, e no eixo da direita a radiação global, já que eles têm unidades diferentes, né, então eu preciso desses dois eixos, beleza? E o eixo X são as horas do dia, ok?